Vamos conversar hoje sobre o papel do leitor na Santa Missa. Há mais ou menos 17 anos eu tenho feito leituras na Santa Missa de forma regular, pelo menos uma vez por mês, em alguns tempos mais do que isso. E além da minha formação, do meu trabalho como jornalista, aqui no YouTube, em outros trabalhos que realizei com televisão e rádio, creio que posso passar algumas dicas valiosas para quem já é leitor ou para quem gostaria de exercer este serviço na Igreja Católica. E este conteúdo tem como objetivo fazer com que todos nós possamos crescer e fazer leituras ainda melhores, se colocando a serviço das comunidades paroquiais. Nós vamos usar aqui o Missal Cotidiano, que tem as leituras propostas para o dia. Eu vou pegar a primeira leitura da terça-feira do dia 27 de julho de 2026. A leitura é do profeta Jeremias, leitura do Antigo Testamento. Então, qual é o primeiro passo para uma boa leitura? Pois o primeiro passo para uma boa leitura é deixar claro para os fiéis qual leitura será proclamada. Aqui, neste caso, nós temos leitura do livro do profeta Jeremias. Fale com calma, fale com tranquilidade, deixando claro para os ouvintes na Assembleia de quem se trata aquela leitura. Depois que você fizer isso, dê uma pausa, dê uma breve respirada, uma respirada rápida e comece. Importante, você deve ter feito esta leitura antes, em casa, meditado. Este é o ideal. A gente sabe que nas nossas comunidades às vezes existe a pastoral do laço. Às vezes acontece uma emergência, o leitor não comparece e alguém de última hora é chamado. Mas o ideal é que você tenha meditado a leitura antes de proclamar na missa. Começando então a leitura. Esta leitura aqui especificamente é o profeta falando. Ela está entre aspas no começo e no final. Então, a entonação que você deve dar é uma entonação mais forte, pois você está proclamando a palavra de Deus que está saindo da boca de um profeta. E use a seu favor o ponto final, a vírgula e o ponto e vírgula. Aproveite estes momentos para dar uma respirada. Vamos a um exemplo prático. Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha de meu povo, um golpe terrível e violento. Ponto. Ali você dá uma parada, respira e segue. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Ponto. Dá aquela respirada e aqui a frase seguinte é uma pergunta. Então você precisa dar a entonação de pergunta. Quem está ouvindo precisa saber isso. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Ou terá te desgostastes deveras de Sião? Veja que aqui eu não dei uma entonação muito clara de que se trata de uma pergunta. Eu li mais ou menos da mesma forma que o texto anterior, que o parágrafo anterior. Quando vem uma pergunta, é preciso deixar claro para quem está ouvindo de que vem uma pergunta a seguir. Vamos de novo? Por que então nos feriste tanto, que não há meio para nos curarmos? Veja, aqui foi dada a entonação
de uma pergunta, uma interrogação que o profeta faz. Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação. Ponto. Veja que a leitura, ela precisa fluir de uma forma que a pessoa que está ouvindo entenda bem. Não é um carro de Fórmula 1 que lê tudo atropelado e também não é uma tartaruga que vai lendo cada palavra de uma forma devagar. Agora é importante também você se dar conta do seguinte: dicas sobre o templo, sobre os fiéis e sobre meteorologia. Vamos falar sobre os fiéis. Não fique preocupado como eles estão acompanhando a leitura. Imagine que todos estão de olhos fechados, concentrados, prestando atenção naquilo que você está proclamando. Então você não precisa ficar a cada 30 segundos ou 1 minuto levantando a cabeça e olhando para a Assembleia. Faça a sua leitura da melhor forma, sem se preocupar com o povo. O povo tem que estar prestando atenção na proclamação. Então não precisa ficar fazendo contato visual com as pessoas. Segundo ponto, a meteorologia é importante. Você pensa que não? Fazer a proclamação da palavra, fazer a leitura da Santa Missa em um dia seco, em um dia quente, é uma coisa. Fazer a leitura num dia de chuva, num dia úmido, é outra coisa. Quando estiver chovendo e quando estiver úmido, a leitura precisa ser feita de uma forma mais forte, porque o som tem mais dificuldade para se propagar. Num dia seco, o som se propaga melhor. Se a igreja está cheia, está lotada, a sua leitura precisa ser mais forte. O som, ele se propaga de forma mais devagar quando a igreja está cheia. Contrário, se a igreja está vazia, o som se propaga mais fácil. Você não precisa fazer uma leitura tão forte. Você pode suavizar a sua voz e usar a seu favor a caixa de som. São dicas valiosas para se fazer uma boa leitura, uma boa proclamação da palavra de Deus. Vamos terminar aqui o texto com um alerta importante. Acaso existem entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos as águas? Não és tu, o Senhor nosso Deus, que estamos esperando? Tu realiza todas essas coisas. Veja que a leitura termina com 3 perguntas e com uma interjeição, com uma cobrança. Então é preciso também aqui fazer uma suave mudança de voz, para que as pessoas entendam estas mudanças. Este exemplo que eu peguei aqui da leitura do profeta Jeremias é um exemplo bem complicado, bem complexo e não é fácil. Então, tem várias coisas que precisam ser treinadas antes de se proclamar a palavra de Deus. Outra dica importante agora: se você ficar nervoso, é um bom sinal. Claro que o nervosismo em exagero pode atrapalhar, mas um nervosismo de leve, uma expectativa, você está fazendo algo importante para a Assembleia, então ficar um pouco nervoso não é problema. Segundo conselho, quando você lê, se você está começando, tente gravar a leitura antes em casa, pegue o seu celular e grave. Se você tiver a oportunidade, grave inclusive na igreja, deixe o seu celular de lado ali na cadeira, acione o gravador e depois ouça a sua leitura. Nós não podemos ter leitores
em ritmo de carro de Fórmula 1. Muitas vezes a gente vê isso, especialmente entre jovens, que às vezes eles não têm tanta noção assim, eles engatam uma primeira e parece que querem, ufa, acabei, missão cumprida. Não é assim que a gente deve proclamar a palavra. A palavra deve ser entendida, seja pela criança de 8 anos, ou seja por aquela senhora do apostolado de 99 anos. Todos devem compreender bem a palavra de Deus. E ela é muito importante. Nós precisamos ter essa consciência. Precisamos entender que a pessoa está ouvindo aquela leitura naquele dia pela primeira vez. Então, nós, como leitores, precisamos fazer esta missão de coração, mas também com técnica, com boa técnica e, se possível, de forma constante, nos colocando à disposição da paróquia onde a gente participa, fazendo a leitura pelo menos uma vez por mês, até mais, se for possível, fazer um esforço para fazer a leitura durante a semana, que às vezes a escala dos leitores não é fixa, então se colocar à disposição durante a semana, isso vai dando prática, isso vai dando cancha para o leitor, tornando a sua leitura cada vez melhor. Espero que você tenha gostado destas dicas. Se você tem outras dicas, outros conselhos, deixe aí nos comentários. Deixe também nos comentários se você faz leituras na missa, a paróquia onde você participa e a paróquia onde você faz a sua leitura. Eu sou o jornalista católico Marcos Cobotti e aqui neste canal eu trago notícias sobre a Igreja Católica do Brasil e do mundo. Muito obrigado por acompanhar este conteúdo. Considere compartilhar com seus familiares, amigos, pessoas próximas a você. Considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Isto vai ajudar que este trabalho de anunciar a Igreja Católica, de anunciar Jesus Cristo, siga adiante. Combinado? Que Deus abençoe a sua vida, que a palavra de Deus lhe ajude a viver a fé cada vez melhor. Um grande abraço. Até a próxima.